Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos indo aqui num lugar bem bonito chamado Nazacói. É um lugar bem simpático, um vilarejo muito bonitinho. Lá se faz esses olhos grego, que a gente chama olho grego, que aqui na Turquia chama olho turco. E ele tem uma história bem interessante e a gente vai ver. Fala oi. 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 Até daqui a pouco. Olá pessoal, nós estamos aqui em um lugar muito lindo, um lugar montanhoso, é uma fazenda, o nome dela é Knas Alaştifi. E aqui o pessoal vem montar cavalo, vem tomar café da manhã, é um lugar muito bonitinho. Um povo com raízes do Cazaquistão, eles procuram preservar a cultura turca aqui na comida, de um modo geral. E a gente está indo para o Nazacói e no caminho tem essa fazenda que é muito bonitinha, vale a pena dar uma parada por aqui. Aqui o pessoal vem também para passear a cavalo, você paga 45 liras, está em outubro de 2022, 45 liras, dão 3 tours, e são essas crianças, né? As crianças gostam bastante, dá umas voltinhas no cavalo. Então pessoal, como eu falei, aqui a culinária, eles procuram preservar a culinária cazaquistã, né, das raízes turcas. E é bem interessante aqui, ó, tem essa comida aqui que ela é feita com chorba. É uma sopa feita com caldo de legumes e um macarrão, um tipo de macarrão. Isso aqui é o Özbek pilavı, que é feito com carne, cenoura e cebola, muito bom. Esse aqui eu já comi. Isso aqui é feito, uma carne feita numa panela de barro, ela é feita, geralmente feita no forno de lenha, né? Isso aqui é uma bebida bem interessante, bem diferente. Ele é um leite de égua. Eu já tomei, tem um gosto assim meio azedo, assim, não gostei muito não, né? Mas ele tem muitos benefícios para a saúde, é bem interessante, uma bebida interessante. Mas esse aqui é parecido com o nosso pastel, é um tipo de massa.
Esse aqui é um tipo de uma massa também feita com carne moída. Aqui é um souflate, que eles chamam de souflate, que é um arroz doce, tipo um arroz doce, só que é mais doce que o nosso arroz doce. Ele é mais concentrado. E aqui é o café da manhã, tradicional café da manhã turco, né, com tomate, pepino, geleia, queijo e azeitona, né, que não pode faltar no café da manhã turco tradicional. Kımız Alaş Çiftliği, fundada por volta de 1954, é uma mini fazenda de turcos com raízes Cazaquistão. Eles procuram manter viva a culinária, a cultura, a antiga cultura. Fazem uso do leite de égua, que é considerado um medicamento muito bom para a saúde. Tem uma paixão muito grande por cavalos. As tendas, elas tinham uma abertura, as tendas normais, elas tinham uma abertura no teto para que a fumaça saísse, porque eles costumavam acender fogueira no centro da barraca, da tenda. E finais de semana fica uma pessoa explicando, falando sobre a cultura deles. É um lugar muito legal, muito, muito bom, muito interessante. Os Cazaquistão, as famílias Cazaquistão, eles costumavam, quando iam receber visita, os donos da tenda ficavam sentados no centro da tenda, de frente para a porta. À direita ficavam as moças solteiras e à esquerda os rapazes, todo tipo, casado, solteiro, ou as outras visitas. E as mulheres casadas ficavam de pé, servindo, né? Servindo as visitas. E quando um rapaz conhecia uma moça, eles não perguntavam o seu nome, e sim o seu sobrenome, porque não era permitido casar com uma moça que tivesse algum tipo de parentesco até a 7ª geração. Então, isso aí era muito importante. Eles são apaixonados por cavalos. Tem uma cultura muito bonita, muito interessante. É um lugar muito aconchegante, assim, que você vai com a sua família, toma café da manhã, passeia a cavalo, aprende um pouco sobre a cultura deles. Tem uma região meio montanhosa, né? Você pode passear de cavalo pelas redondezas ou por lá, mesmo as crianças normalmente passeiam por lá. Essas vestes eram vestes antigas, né, dos nômades, e eles colocam para demonstração. Claro que eles se vestem normalmente, assim como qualquer civil, mas essas eram as roupas usadas antigamente pelos ancestrais. Olho turco, olho grego. A
Você já ouviu muito falar sobre isso, né? Esse lugar aqui é um lugar bem peculiar nesse assunto. Chama-se Nazaköy, que quer dizer vilarejo do mal-olhado, do símbolo do mal-olhado. A gente conhece o símbolo do mal-olhado como olho grego, né? Aqui eles chamam olho turco. A origem a gente não sabe, mas a gente sabe que vem muito, muito além da nossa época, da nossa era. Muito antes de Cristo já existia a questão do mal-olhado, do olho invejoso. E aqui esse lugarejo é bem interessante, assim. Você vê muitas árvores desse tipo aqui. Vários símbolos. Esse símbolo é o principal, né? Que é o símbolo do mal-olhado. Então aqui na Turquia, por exemplo, se você se você achar uma criança bonita, assim, sem falar mashallah, eles ficam muito chateados, assim. Você tem que falar essa palavra porque eles acreditam que você mesmo sem querer pode colocar mal o olho na criança e a criança ficar doente ou chega até morrer, né? Tem um pouco de crendice, tem, mas assim, existe aquela coisa da energia, né? Da energia. E antes os antigos, eles acreditavam que você realmente, assim, querendo ou sem querer, você pode trazer energias negativas para uma pessoa. Há quem acredita até em explicação científica para isso, né? Um filósofo grego chamado Plutarco, do século I a.C., se eu não me engano, ele diz que a pessoa tem um raio no olho, que esse raio pode realmente transmitir uma energia negativa para outra pessoa sem querer, ou querendo, né? Com inveja ou outro sentimento ruim, e passar para aquela pessoa, né? Houve povos que até eram radicais, assim, de arrancar o próprio olho para não prejudicar outras pessoas, para que não outras pessoas fossem prejudicadas. Esse lugar aqui antes era chamado de Kurudere, significa lago seco, ou lagoa seca em português, né? Mas agora ele se chama Nazaköy. Então, e é aqui que se confecciona olho turco, que é comercializado em todo o Turquia, até bem fora do país. Essa mensagem aqui diz que nesse povoado, nesse vilarejo, não se usa violência contra a mulher.
tem aqui no Jantacu. E esse aqui é bem simpático, tem esse sapote aqui, muito bonito. Ali tem um pé de fruta-pão. Meireba com sete. O pessoal senta ali para tomar café da manhã. Bem simpático. Aqui as árvores, enfeitam as árvores também, na cidade. Uma foto aqui com esse rapaz, esse jovem que está sentado aqui, bem despreocupado da vida, né? Não tem nenhuma preocupação, só os pezinhos ali na água. Oh, vida boa! Olha esse aqui, essa parte aqui, olha. Eles fizeram tipo uma piscinazinha, que a água fica junto aqui, o pessoal senta e fica com o pé na água. Gente, o senhorzinho veio falar que aqui tá fechado, não tá atendendo no momento, né? Mas a gente ficou aqui, a gente gostou. Aqui é um dos meus lugares preferidos. Esse barulho da água, assim, dá uma paz, muito legal. Tem um café de dois lados, tem esse lado aqui que o pessoal fica sentado bem à beira do córrego. Alguns sentam lá embaixo mesmo para molhar os pés, assim, muito legal. Esse barulho da água assim, faz muito bem. Muito bem, assim, dá uma energia boa, traz uma energia boa. Esse lado aqui, esse café aqui também é bem legal, tem umas coisas lá bem dentro do córrego. Como sempre as árvores enfeitadas. Então, gente, aqui é bem bacana. Aqui as mesinhas dentro d'água. Essa árvore aqui é enorme, tá na sombra. Aí aqui uma mesa bem ali no meio. Tá meio, não tá muito, essa época tá em outubro de 2022. Já tá em pleno outono, assim. Acho que não é muito legal tirar o sapato e molhar os pés nessa água, mas aí quem gosta, né? Mas a gente vai sentar, acho que aqui. Não sei. Na água não.
Gente, olha o que a gente conseguiu ver. Que coisa mais linda. Um esquilo, olha só. E eu acho que ele tá com medo, assim, de descer. Porque tá todo mundo olhando pra ele. E eu acho que ele tá com medo, ficou paralisado ali, olha só. Ai, que coisa linda, Jesus. Oh, meu Deus. Olha ali. Acho que ele tá pensando, eu vou descer, eu não desço. Esse pessoal me olhando aqui, o que eles querem. Olha só. Que gracinha. Nossa, eu acho que ele tá pronto, aprontando pra fugir. Ah. Nossa, que lindo. Então, gente, a gente tá aqui no lugar onde se fabrica os amuletos, assim. Eles são feitos com um calor de 1.200 graus. É bem quente aqui. Eles ficam aqui horas trabalhando. E sei que todos os modelos, cores, tem vermelho, o mais usado é o azul, mas eles fazem com outras cores também, né? É feito de vidro. E é um processo bem manual, bem artesanal. Muito interessante. Renkli marketing. Renkleyeceğim. Renkleyeceğim. Ah, então as cores deles são de acordo com o vidro que for usado. Se o vidro já é colorido, é de acordo com a peça que eles vão fabricar. Processo bem artesanal, eles já colocam o centro do olho, depois ele forma lá dentro do forno, e depois prende outra partezinha, que é a parte do olho branco. Şimdi kaç parça yapabiliyorsunuz? Bir günde kaç parça yapabiliyorsunuz? Sürekli oturamıyorum. Boyuna göre de değişiyor. Yani boyutu değişiyor değil mi? Büyük boncuklar fazla olmaz. Öğleden sonra yapıyoruz. Ele disse que eles não ficam o dia todo aqui fazendo os olhos turcos, mas em torno de 600 peças, sendo pequenininha, dessas bem pequenas, mas depende muito do tamanho. Se for grande, aí já é um processo mais demorado. Geralmente eles começam a trabalhar depois do meio-dia. Sıcaktan alıyor. Yapıyor. Ondan sonra dinlenmeye atıyor. Dinlenmedeki? Orada küçük bir yer var. Ele é feito moldado o vidro, aí molda com essa ferramenta ali, depois coloca aquela partezinha branca do olho, aí joga já naquela parte redondinha ali, pra ficar descansando, né? Muito interessante. Sabe esses lugares que você encontra por acaso? Isso aqui. Olha só que lindo. Essas montanhas. Hoje está nublado. Tá meio frio. Geralmente essa parte aqui fica aberta. O pessoal sente aqui, que no verão deve ser muito legal aqui. Primeira vez que eu venho aqui. Por coincidência, a gente viu um caminho, o pessoal senta ali no verão, fica bem fresquinho, eu acredito. Hoje está um pouco frio, o tempo já está fechando, mas muito bonito. O pessoal vem para cá fazer piquenique, senta no parque, ali tem uma graminha verde, ou senta aqui nesse café para tomar um chá quente, que os turcos tomam chá toda hora. No verão, no inverno, não importa. Chá o dia todo.